Teremos nesse início de tarde dois momentos muito significativos. O primeiro será esse painel número 2. E o segundo será o lançamento do livro fruto da parceria entre Faculdade Unida e a Universidade de Hamburgo Missionsakademie. Lembrando que às 3h30 encerramos esse painel para uma meia hora de um café, um descanso. Às 16 horas retomamos com cada seminário temático nas salas para apresentação das comunicações. Então, quem porventura chegou ontem ou hoje pela manhã, as salas de comunicações são no 2º, 3º andar, e aí você encontra o número da sala e o local onde será feita a apresentação da comunicação. Sem mais delongas, vamos retomar. Quero convidar então a moderadora desse painel, professora da casa, Claudete Ulrich Basel. Por favor, uma salva de palmas. Queremos convidar também a professora doutora Uta André, da Missionsakademie, Alemanha, para participar dessa mesa. O professor doutor Rudolf von Sinner, Faculdade ZEF, que também participará desse painel. Então, o painel número 2 trata sobre o impacto da teologia de Jürgen Moltmann no norte e no sul globais. E a ideia é falar então sobre essa teologia, e a partir desse momento eu já deixo com a professora Claudete, que irá fazer a condução, a moderação desse painel. Uma boa tarde para todos e para todas. Esse é aquele momentinho que dá sono, mas a gente vai tentar fazer uma conversa bem legal para que a gente possa também aproveitar esse momento. Agradecemos já todas as palestras que tivemos até agora, que foram muito, muito inspiradoras para nós e para a nossa vida. Hoje à tarde a gente tem duas pessoas bem queridas conosco, são uma parceira e um parceiro, conhecidos já há muito tempo, a Uta André, de Hamburgo, mas que tem um amor muito grande pelo Brasil e pela América Latina. E o Rudolf, que também é europeu, mas adotou o Brasil como a tua terra. Eu queria lembrar uma coisa muito importante também, que ainda não foi falada, de Moltmann, de Jürgen Moltmann, que Moltmann também foi casado, porque a sua esposa faleceu este ano, com uma grande teóloga. Eu trouxe um livro dela, que eu tenho em alemão. Jürgen Moltmann foi casado com Elisabeth Moltmann Wendel. Uma grande teóloga, eu digo assim, uma mãe na teologia feminista. É ela com outro grupo de mulheres, de teólogas e teólogos, que iniciam também toda uma releitura da Bíblia a partir das mulheres. E esse livro de Elisabeth é um livro bem antigo, mas Frau und Religion. Ela começa a fazer uma experiência de Deus a partir do patriarcado. Então, eu queria lembrar isso, que é muito importante também saber que Moltmann tinha ao seu lado também uma grande teóloga feminista, mãe também de muitas teólogas, também nossas mães da teologia feminista. Então, nós vamos hoje à tarde ter uma conversa um pouco diferente do que hoje de manhã. Eu vou começar pedindo para a Uta André
depois também Rudolf von Sinnen. Cada um deles falaram um pouco da sua biografia, da sua vida acadêmica, um pouco da sua vida pessoal e também das suas trajetórias também como pesquisadores. Eu começo com a Uta e trouxe junto a tese dela. A tese da Uta é Theologie des Lebens, a teologia da vida, e ela fez um estudo, uma pesquisa sobre a Igreja Luterana em El Salvador e o caminho para a justiça e a esperança. Então, a relação com a Uta, ela vai contar um pouco mais, também está numa tese de doutorado, com essa experiência também com a Igreja em El Salvador. Então, Uta, seja bem-vinda. Vamos ouvir, então, um pouco sobre a trajetória biográfica, acadêmica, pessoal, também da Uta. Muito obrigada, boa tarde a todos vocês. Vou tentar falar em português. Eu aprendi aqui no Brasil. Isso seria, talvez, o primeiro ponto, quando eu era estudante de teologia, nos meus primeiros semestres em Marburg, uma cidade pequena, bem no centro da Alemanha. Eu queria ir embora. Um lugar interessante, assim, que me inspira. Então, eu escolhi Jerusalém. Queria ir para Israel. E daí tinha um professor Antigo Testamento que era responsável pelo intercâmbio com Jerusalém. Eu fui, não encontrei a porta da oficina dele, estava errando naquele lugar. E outro professor do Antigo Testamento me perguntou: o que você está buscando? Eu falei: eu quero ir para Jerusalém. E estou buscando o Otto Kaiser, que está fazendo aquele intercâmbio. Ele falou: vem na minha oficina, vou te falar outra coisa. Ele falou: tem que ir para o Brasil. É muito melhor do que Jerusalém. E assim... E esse professor, eu devo muito a ele, porque esse primeiro encontro com ele era Erhard Gerstenberger, que ensinou na Faculdade Este de São Leopoldo. Eu devo muito a ele, porque foi assim uma mudança total da minha vida, de ser enviada assim no Brasil. E era em 93 que eu apareci em São Leopoldo, e passei um semestre lá. E quando talvez uma outra pequena coisa, quando eu cheguei lá, tinha só Schneider, Habrecht, Doberan, Beske, Altmann, Schneider, não sei. Todos esses nomes alemães, eu não podia saber quem era de descendência alemã e brasileiro e quem era de alemão da Alemanha. Então eu fiquei em muitos seminários de alemães que falavam muito pouco português, assim, com sotaque alemão. Eu tinha que trocar todas as minhas aulas, porque eu queria escutar a teologia dos brasileiros, e não dos alemães que ensinavam nesse tempo na Este. E isso foi o tempo em que eu me apaixonei pelo Brasil, pela teologia brasileira, e sempre continuava visitando o Brasil. E outras ligações com a América Latina foi que o meu professor em Heidelberg, onde eu fiquei depois, falou: você foi para o Brasil, você deve fazer um trabalho sobre o obispo de El Salvador, porque você fala espanhol. Eu falei: não falo espanhol, não. Brasil é português. Então, da vista da Alemanha, é esse continente grande onde se fala espanhol. Mas eu me aventurei na pesquisa sobre o Medardo Gomes, que é um obispo da Igreja Luterana. Eu sou pastora luterana lá na Alemanha. E, essas são as minhas ligações com a América Latina. Depois, eu também trabalhei em oficinas com um trabalho ligado à América Latina, a comunidades aqui. E, eu acho que isso é o mais importante. E eu tenho 2 filhos e um marido. Também é importante, não? Rudolf von Sinnen é conhecido também como aquele que deu o início, vamos dizer, um precursor no Brasil sobre a teologia pública.
Também trouxe aqui 2 livros, nós temos na nossa biblioteca também, livros do Rudolf von Zinnen, mas antes da teologia pública, Rudolf fez outros trabalhos, ligados também com a América Latina. E ele vai também nos contar por que ele permaneceu também no Brasil, o que aconteceu nessas relações de intercâmbio que ele permaneceu aqui no Brasil. Bom, obrigado, Claudete. Uma boa tarde então, a todas e todos. Eu não consigo ainda, depois de 15 anos no Brasil, esconder meu sotaque. Depois de, no máximo, 3 palavras, os taxistas dizem, tu não é daqui, né? Não, não sou. Hoje sou, de certa forma. Mas isso também mostra, né, que nossos trânsitos, a gente carrega sempre algo da nossa casa junto. Eu acho que isso é um charme também. A gente não deveria procurar em demasia a pureza, né, da língua, mas a gente teria que carregar os vários origens nossos conosco também e assumi-las. Então, como que fiquei parar aqui, né? O caminho direto para o Brasil, a partir da Suíça, onde nasci, né? Aliás, discutimos antes se a Suíça de fato é Europa ou não. Ela acha que não, geograficamente é que sim. Mas, de qualquer forma, o caminho direto da Suíça para o Brasil é via Escócia. Eu estudei em Edimburgo durante 2 semestres, 3 trimestres, na verdade, pela primeira vez fora do meu país, né, há muito tempo, conhecendo pessoas, estudantes da África, da Ásia, da América Latina, acho que não tinha lá. Mas nosso professor, que era da América do Norte, é do seminário de Princeton, inclusive, o Craig não está aqui, mas então Bruce McCormack é o nome dele, um teólogo barthiano, normalmente encarado ou enquadrado como mais conservador, né? Ele era nosso professor lá e ele disse que vocês têm que fazer um ensaio sobre a teologia de Leonardo Boff e de Jürgen Moltmann quanto à Trindade. E até então eu não sabia nada de Moltmann, nada de Boff e nada da Trindade. Lógico que nos cultos eu tinha ouvido, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, enfim. Mas o que sentido fazia isso, eu não fazia ideia. E depois, então, daquele trabalho, eu não sei se o Bruce gostou dele, porque eu era muito favorável à proposta tanto de Moltmann quanto de Boff, que era, então, de dizer, não, nossa imagem de Deus ela está conectada com nossa imagem do mundo. Como nós imaginamos o mundo, também nos transferimos para Deus e vice-versa. E é melhor ter um Deus que seja um Deus em relação, né, um Deus de amor, um Deus comunhão, do que um Deus de hierarquia, né, como Eusébio de Cesareia, por exemplo, no início da história da igreja, vai dizer um Deus, mas daí também um imperador, um império, né, aí tem um alinhamento hierárquico muito grande. E Boff, você sabe, teve que seguir em 85, 86, um ano de silêncio obsequioso, né, porque ele criticava muito a hierarquia da igreja, exatamente, e desse silêncio do Boff saíram 3 livros. Então foi um silêncio muito falante, mesmo que com certa defasagem. E um deles é então Trindade, Sociedade e a Libertação, né? Que se assemelha em certo ponto ao livro de Jürgen Moltmann sobre Trindade e Reino de Deus, mas também tem suas especificidades, não por último a partir de sua interlocução com o contexto brasileiro. Então me encantei pela Trindade, me encantei por Boff, me encantei por Moltmann, me encantei pela América Latina e quis vir em algum momento, mas isso ia demorar um pouco ainda. Me formei, fui ordenado pastor da Igreja Reformada da Suíça e em 96, então, eu pude fazer um período de pesquisa aqui no Brasil exatamente para ir mais fundo na análise contextual da teologia trinitária de Boff. E o que não estava no plano de pesquisa aconteceu, que conheci uma moça, né, baiana, que hoje é minha esposa, tenho uma esposa, portanto, também, né, sobrinho isso, e uma filha, também soteropolitana, isso é um termo que no Sul nem se conhece, mas, na verdade, é uma designação muito, muito bonita, né, de fazer parte, ser cidadã da Soterópolis, da cidade do Salvador, o que pode ter
coisa melhor. Então, isso foi um forte argumento para voltar para o Brasil mais tarde e ficar aqui. Então, fiz 2 anos de trabalho numa ONG em 2001, 2002, a SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço em Salvador, Bahia, e depois vim para o Sul. E descobri que o Brasil é muitos Brasis, né? Então, o Sul foi totalmente outro contexto do que era o Nordeste, né? E Vitória, de novo, é um outro conjunto, e ainda fico descobrindo o que é esse país, né? E o que significa também para a vivência das igrejas e a teologia. Então, daí completei meu doutorado, vim para cá de vez, e também não estava tão claro que ia poder ficar, mas finquei residência, então, e faz 15 anos que agora estou aqui. Hoje, o único não brasileiro no corpo docente da Faculdade ZEST, né? E nem alemão não sou suíço. Então, mudou totalmente o quadro ali. Sim, isso, pode fazer um novo intercâmbio, né? Então, conhecer uma outra EST. E vocês também, né? Estão convidados para isso. Então, acho que ali a gente vê, mesmo ficando no mesmo lugar, a gente vê como muda a configuração do Brasil, tanto política, quanto social, quanto religiosa, toda hora. Né? Hoje a gente tem, de vez em quando, um estudante luterano, especialmente na pós, mas tem muitos da Assembleia de Deus, né? Católicos, batistas, presbiterianos, adventistas, babalorixá, né? Então tem uma diversidade muito grande que nos traz esse enorme Brasil para cá, porque tem gente do Pará, Manaus, Piauí, né? Então todo o Brasil acontece lá na EST de vez em quando, que é um enorme enriquecimento. E entre outros, continuamos estudando Trindade, Boff e Moltmann. Por hora isso. Mais um laço que é importante para mim com o Brasil é a Claudete, minha querida colega também na Missionsakademie, porque ela era a primeira que entrou na Missionsakademie, onde eu estou trabalhando hoje. E acho que passamos um tempo assim de intercâmbio intercultural também, quando você foi professora lá na Missionsakademie. Quando eu publiquei no Face que teríamos esse congresso aqui, um amigo meu, Gaspar Conrad, que estudou teologia comigo, hoje ele trabalha em Porto Alegre, escreveu assim: quando eu jovem, principiando a vida universitária, com toda a incendiária luta por liberdade e justiça na cabeça, então me deparei com o livro Teologia da Esperança, desse grande teólogo alemão. Equilibrado emocional e intelectualmente, cidadão do mundo, inteligente, mas também cheio de vida e desafiador. Teologia da Esperança, primeiro livro de teologia que li, meu colega Gaspar. Então, eu pergunto agora também para a Uta, depois também para o Rudolf. Você estudou Moltmann, então estudo teológico? E qual foi a influência da teologia da esperança, da teologia da esperança, no teu estudo da teologia? É engraçado que eu também comecei com a Trindade. Foi um seminário lá que nós discutimos muito a Trindade. Eu também não sabia o que era, Dreifaltigkeit, coisa que ninguém entende, mas que está lá na dogmática. E, através da teologia do Moltmann, isso virou uma ideia importante, fundamental para a teologia, que não tem um Deus, assim, como uma pedra grande, mas uma coisa que está em movimento, numa dinâmica. Deus, Ele mesmo é uma dinâmica e nós participamos nessa dinâmica através do Espírito Santo. Assim, foi o ponto de partida para conhecer Moltmann para mim. Estudei esse livro sobre Trindade e o Reino de Deus e aprendi muita coisa. Toda a dogmática está relacionada a esse conceito da Trindade. Eu aprendi a conhecer melhor o Espírito Santo, que é talvez um lado de Deus um pouco abandonado nas igrejas alemãs. Yeah? E se você compara com aqui, tem muito mais espírito aqui. Nós até vimos o Instituto de Urologia do Espírito Santo aqui. Não, brincadeira.
Não, mas falar assim... Não, isso é brincadeira, mas eu devo muito a esse seminário que eu assisti. Mas, assim, você me perguntou sobre a teologia da esperança. Eu tenho os 2 livros aqui, eu trouxe da Alemanha, 1 quilo de livros. Mas a teologia da esperança eu tinha que buscar na biblioteca, porque não tenho na minha livraria pessoal. E o livro o Deus Crucificado, isso é o meu livro. Eu comprei como estudante, você não tem muito dinheiro. Isso foi um dos livros que eu comprei nos meus estudos, porque era muito importante para mim. Não só porque esse livro saiu depois da minha... Do meu nascimento. Esse foi antes, 64, eu não era viva ainda. Esse foi 72, um ano depois do meu nascimento. Talvez é isso, mas eu acho que tem um sentido mais profundo que, assim, a teologia da esperança é importante, mas mais importante ainda é entender a vida quebrada. Assim, eu acho que também está na teologia da esperança, mas para mim, assim, o acesso à teologia era mais entender o fato de ser um ser humano quebrado, não assim alguém que sempre tem sucesso, que sempre tem assim, sempre tem um jeito, assim, Deus abençoe. Eu estava sempre perguntando como entender assim também as falhas e aquele momento em que eu preciso de Deus, assim, em que me sinto sozinha ou assim. Eu acho que por isso que para mim o enfoque era mais no Deus crucificado que na teologia da esperança. E o que me impressionou muito quando eu visitei a San Salvador, eu visitei também aquele lugar em que foram assassinados os 6 jesuítas e as 2 mulheres que trabalhavam para eles. E tem uma foto com o cadáver de um dos jesuítas e o sangue está assim atingindo o livro que caiu baixo no chão e é o Deus crucificado de Moltmann. Isso me tocou muito. Isso assim tornou esse livro não só um livro bom de estudo, mas um símbolo. Até Leonardo Boff diria que é um sacramento esse livro a partir dessa história que aconteceu lá em El Salvador, nesse tempo sofrido da guerra de El Salvador. Talvez um pouco assim. Muito obrigada, Uta. Rudolf? Bom, para mim também não foi tanto a teologia da esperança que ficou central quando eu estudei, especialmente em Heidelberg, depois de voltar então da Escócia para o continente, estudei mais 2 anos e meio na Universidade de Heidelberg e era bem ao redor como vamos chamar, não dá para chamar de jubileu, das comemorações dos 500 anos da conquista, né, em 92. E isso foi um clímax de interesse pela América Latina. Tinha livro em todo e qualquer canto, todo mundo antenado, tinha preleções, tinha seminários, a gente lia Franz Hinkelhammer, lia Boff, lia João Sobrino, Juan Luís II, né, outros autores, então, Milton Schwantes, daqui, e de repente, depois de 92, teve uma queda muito forte, né? Desapareceu praticamente do mercado livreiro em língua alemã a América Latina. Isso é muito triste. Mas para mim isso já não fez mais efeito, porque eu já tinha mordido, vamos dizer, né, o interesse, e tinha vários intercambistas que tinham estado no Brasil, que tinham voltado para a Alemanha, contaram das suas experiências, por exemplo, de Paulo Freire e da pedagogia do oprimido e da esperança, de Augusto Boal, não sei se alguém aqui conhece, então, o Teatro dos Oprimidos, né, fizeram, inclusive tinha feito curso, fizeram curso conosco, umas dinâmicas, então, que achei muito interessante. Tinha também brasileiros que tinham vindo, então, estudar em Heidelberg. Então, tinha um clima de interesse que, para mim, ficou muito forte. E dentro disso, então, a busca de uma teologia que não se paute apenas pelo interesse interno da igreja, né? Mas que busque dar sua contribuição para o mundo, sua contribuição para aqueles que necessitam, tanto na proximidade, quanto então em lugares mais longínquos. Então, para mim, essa ideia
enorme situação de injustiça, né, de assimetria entre o que nós hoje denominamos de norte global e sul global, ou antes primeiro mundo e segundo mundo, de certa forma, e terceiro mundo, né? Então essa distinção que não é algo derogatório, né? Terceiro mundo era um projeto de se afirmar como diferente, de não ser do bloco americano nem do bloco soviético, né? Mas independentes. Então isso era um projeto, o terceiro mundo. Mas era nítido de que aqui tinha dívida muito forte, tinha termos de comércio muito desfavoráveis, e tudo isso chegava para nós, na verdade, já no colégio, né? Nos anos 80, e depois ainda no estudo de teologia, através de Ulrich Tuchlow e outros colegas que eram professores, então, na época, em Heidelberg, isso chegou com muita força. Então, o que mais me interessava na época era a teologia política de Moltmann, né, que exatamente advogava uma igreja ativa, uma igreja que dialogue com o socialismo, mas não simplesmente o adote, né? E isso foi uma revolução que talvez nem a gente se dá conta hoje, porque se dialogar com o socialismo era dialogar com Satanás, praticamente, né? Porque o comunismo, o socialismo é tido como ateu e, portanto, nem podia discutir, né? Isso é contra a igreja, isso é contra a fé, então tem que deixar do lado. E discutindo, se descobriu, como o próprio Moltmann descobriu, e depois muitos outros, que não é assim, né? O marxismo, o socialismo também visa um outro futuro, um outro mundo possível, como diz o Fórum Social Mundial hoje, que também é uma esperança cristã, né? Então, a partir daí, houve diálogos também aqui no Brasil, durante o regime militar, né? Um frei dominicano me contou essa história, que 40 pessoas presas numa cela, e eles fizeram um tipo de eucaristia lá, né? Eles foram presos, alguns então como ateus e comunistas, outras como padres críticos, né? Teólogos da libertação. 40 pessoas na cela, daí eles celebraram a Santa Ceia, um tipo de Santa Ceia, com um poema de Pablo Neruda, com um pedaço da Bíblia, uma leitura da Bíblia, com alguns biscoitinhos e o quisuco, né? Assim que chamava a marca, parece que tinha lá acesso na... E depois, em algum momento, os padres disseram, não, mas nós não podemos continuar obrigando todo mundo ateu, não crente, assim, para celebrar a Santa Ceia, vamos fazer só entre nós, os cristãos. Só que daí o coletivo da cela, assim se chamava, se reunia e decretava que isso já não era mais a celebração dos padres ou dos católicos, mas a celebração da cela toda. Portanto, todos os 40 iam participar. Ou seja, a Eucaristia, né, tecnicamente uma coisa privada, religiosa, do fórum íntimo, se tornou algo público, né? E da mesma forma, Moltmann até hoje é uma das referências, então, aqui também na América Latina, como uma teologia que se tem como pública. Quer dizer, política no sentido de que contribuir, né, com transformação da política, mas pública no sentido que hoje, graças a Deus, depois do regime militar, nós temos uma situação mais democrática, né? Ou seja, tem mais espaço, não tão amplo talvez ainda, né? Mas já tem espaço para contribuir construtivamente para a construção desse país. E eu acho, uma das razões pelas quais eu acho tão fascinante de continuar no Brasil é que quase cada dia, cada semana, cada mês tem algo novo acontecendo. Nem sempre é bom, tudo bem, mas tem muita coisa boa brotando, muitas iniciativas fantásticas, pessoas sendo criativos, construindo algo que no meu país, Suíça, que foi fundado em 1291, parece que às vezes já não tem mais novidade, né? Então está tudo já feito, tudo construído, também não é bem assim, mas a tendência às vezes é assim. Na Suíça também só pode se crescer para cima, né? Não tem espaço para os lados. Aqui no Brasil tem espaço muito, cabe meu país 248 vezes no Brasil. Então, uma igreja inserida no mundo, engajada, uma teologia política que pode se desdobrar como teologia pública e também uma teologia após Auschwitz, ou seja, trabalhando de uma forma ou outra esse desastre que foi a Segunda Guerra Mundial e a destruição sistemática de milhões de pessoas. Eu poderia até dizer, como suíço, eu não fiz parte disso, mas quem que mora ali não faz parte disso, né? Todos éramos parte de uma forma dessa dinâmica, e meu avô materno, ele até mandou fazer um diploma de ariano, né? Para então, caso Hitler chegar e seus tropas, então ele poder provar que não tinha descendência ou ascendência judia, né? Então isso estava presente e necessitava um outro tipo de se viver, um outro tipo de teologia que tomava em conta o secular antissemitismo
da igreja, né? E aí me abriu os olhos o Moltmann também ao dizer, e aí sim, de certa forma, também a teologia da esperança, que é o advento de Cristo, não é a confirmação, não é o cumprimento da promessa, mas a ratificação da promessa que continua de pé. E, portanto, a promessa para Israel também fica de pé. E não é assim que os cristãos simplesmente engolem tudo que é lá, né? Então os judeus têm que se tornar cristãos. Não, são dois caminhos que, na mesma promessa, continuam caminhando. Isso também é uma coisa importante que, naquela época, eu aprendi de Moltmann. Muito obrigada. Agora, pensando um pouco nos nossos contextos, eu trouxe junto também, lembrando, esse livro do Rubem Alves, Da Esperança. Na verdade, esse é um precursor da teologia da libertação. E quando Rubem Alves escreveu esse livro, não pôde ser publicado no Brasil como Da Libertação. Então, em 1987, sai Da Esperança, e agora, em 2012, pouco antes dele falecer, saiu o mesmo livro traduzido Da Libertação, que é o título original. E nesses livros, nesse livro, né, de Rubem Alves, nós temos uma grande influência da teologia humanista, desse movimento humanista político engajado na teologia de Rubem Alves. Então, é uma teologia que influencia também a teologia da libertação. E junto com o movimento também da teologia da libertação, tem um outro movimento que no Brasil é muito importante e que nesse momento eu tenho uma dor, porque tem um grupo que também tenta esconder toda a história que nós temos com Paulo Freire. E Paulo Freire, Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Então, Paulo Freire também bebe, mesmo sendo um pedagogo, mas ele tem também influências humanistas, teológicas, porque quando ele foi exilado, foi com a ajuda do Conselho Mundial de Igrejas. E ele esteve na África, em países também da Europa. Então, um livro que muito importante também no momento que a gente vive no Brasil, de recuperar também a pedagogia da esperança. E não poderia esquecer meu grande professor, que também me inspirou muito, que também, influenciado também por esse movimento da esperança, que foi o Milton Schwantz. E esse livro aqui, Profecia e Esperança, acho que o Nelson escreveu também nesse livro, Nelson Kilp, uma coletânea onde também a Bíblia, não esquecendo também isso, que também a leitura da Bíblia teve uma grande influência também por esse movimento também, da esperança, da justiça e da vida. Então, nesse sentido, agora eu gostaria de também que a Uta e o Rudolf falassem um pouco da importância também da teologia de Moltmann, pensando no contexto alemão, pensando lá em Hamburgo, já que também Moltmann é natural de Hamburgo. Sim. Natural de Hamburgo. O que essa teologia hoje, a teologia da esperança, né, a teologia não só da esperança, mas a teologia de Moltmann, qual a sua influência também no continente europeu? E para Rudolf, eu pergunto, pensando na América Latina, né, qual é essa influência da teologia de Moltmann, pensando no nosso contexto brasileiro, latino-americano? Sim, antes eu quero falar sobre o Rubem Alves, porque isso me faz pensar que o Moltmann também tem uma teologia muito elaborada na palavra, assim, no estilo. Nós conhecíamos como teologia dialética o Karl Barth. Isso foi rígido, assim, palavras de 10 linhas, assim, frases muito compridas e muito técnico, assim. E o Moltmann também é um teólogo na tradição da teologia dialética, mas o que me fascina a mim é a estética, como ele fala. Não é só pensamento interessante, mas também pensamento que, assim, é muito confortável, é uma língua muito bonita.
E como com Rubem Alves também. Teologia tem que ser não só assim, direita, richtig? Ja? Direita, certinho, mas tem que ser bonito também. Eu acho que a teologia também tem que trazer o louvor a Deus, que tem que ser uma coisa bonita. Tem a ver com a estética, a teologia. Só falando do Rubem Alves. Eu acho que hoje na Alemanha nós podemos aprender muito da teologia da esperança do Moltmann e do conceito de esperança em geral, porque eu diria, observando a realidade na Alemanha, tem dois lados em que nós não deveríamos cair. Um é a depressão. Temos tudo, somos satisfeitos, temos dinheiro, temos televisão, somos assim, cheio, não tem nada que falta. E isso provoca uma depressão, sem esperança. Se você já tem tudo, não precisa mais esperança, mas quando acaba a esperança, termina a vida. A vida e a esperança são muito ligadas. E um povo que já está tudo cheio, tudo satisfeito, não pode mais assim gozar naquela coisa que é a esperança. Uma saudade de mais. Não de mais dinheiro ou mais luxo, mas mais vida. E eu acho que isso é uma coisa que nós podemos aprender também nos textos de Jürgen Moltmann. Outro lado seria assim um papo que fala que o clima está se destruindo, o neoliberalismo está destruindo, assim, uma visão do mundo tudo em declínio, tudo está se desfazendo, assim, essa visão apocalíptica, que também não pode mais caber nenhuma esperança, porque você já sabe que a temperatura vai aumentar a 6 graus, em 100 anos ninguém vai mais poder passear na praia, porque o sol está tão queimando. Então, essa visão de um mundo em perigo, se diz assim? Perigo? Em perigo e também em destruição, em crise total, que não vê mais que tem janelas de esperança. Isso é o outro lado que nós temos na Europa, assim, cuidar muito de não ser todos satisfeitos ou colocar a crise total, que não vamos sobreviver. E entre esses dois tem um caminho muito assim estreito, como fala também o Evangelho, que o caminho é muito estreito da esperança. É um caminho que nós temos muito cuidar para não cair desse lado ou do outro lado. Eu acho que isso é uma coisa que a teologia da esperança pode nos ensinar. E posso colocar mais um ponto? Uma outra história me veio à cabeça quando eu pensava sobre a teologia da esperança, o que ela pode nos ensinar. Tinha uma pastora suíça, agora eu falo também da Suíça porque é Europa. Uma pastora suíça que disse na rádio: eu gosto de ser pastora, eu cuido das confirmandos, dos idosos, mas eu não acredito na ressurreição. Você lembra daquele caso? Ela falou publicamente na rádio, um escândalo. O pastora reformada não pode falar assim. Mas vocês estão rindo, mas isso é um caso sério. Uma pastora que não acredita na ressurreição, e a igreja também tomou as consequências e livrou ela, tirou do cargo, que não. Que bom que eu tenho os meus alemães aqui. Mas eu acho que é um caso sério, porque eu acho que ela acredita na ressurreição. Só que ela não sabe mais como falar disso. Ela não tem mais teologia. Ela diz: eu não creio na ressurreição, porque ela não tem palavras para descrever a esperança dela. Eu acho que isso se lê também nos textos do Moltmann, que falar da ressurreição faz parte da nossa esperança, da nossa saudade, do nosso amor por Deus. Não é uma coisa assim dizer: quando eu sou morto, Deus vai
pegar o meu corpo e botar lá no céu. Nessa ressurreição eu também não acredito. Mas o Moltmann, para mim, dá palavras para descrever a esperança. E talvez esperança, ressurreição são assim mistérios. E tem que ficar mistérios. Mas você tem que, quando alguém pergunta, você acredita na ressurreição, você precisa essa esperança e essa habilidade de falar sobre o que você espera. Eu acho. Essa pastora, eu tenho certeza, ela acredita na ressurreição. Vocês provavelmente já viram adesivos em carros que dizem: cuidado, esse carro pode ficar sem motorista, né? Caso for arrebatado. E eu sempre pensei, bom, se eu conseguir ler isso e de fato não tiver mais motorista, já estou ferrado mesmo. Não vou fazer parte dos 144 mil. Que já sempre me perguntei como que na demora da vinda do Cristo se lida com esse número. Tem cada vez mais gente. Então tem que tirar alguns para colocar outros. Então a disputa vai ser muito forte. Bom, evidentemente não é isso que eu acredito, nem aquilo que Moltmann acredita, né? Mas quando eu tinha 15, 16 anos, no nosso grupo de jovens, né, isso era muito forte, e nós achávamos que nós tínhamos todas as respostas e nenhuma pergunta, né? Uma arrogância juvenil, às vezes, que também tem. E nós líamos livros, principalmente de autores norte-americanos, sobre o fim do mundo, né, e o grande povo do norte, que tinha que ser a União Soviética, viria para Israel e para a última batalha em Megiddo, né, Armagedon, e lá ia então se decidir. E nós estamos procurando sinais disso. Quando que vai acontecer isso assim? E daí, em 89, cai o Muro de Berlim, cai a União Soviética, cai o Bloco Socialista. E quem agora vem do norte para essa batalha? Barbaridade, tem que reescrever tudo, né? Fazer novos livros. Ou se troca a ideia, né? Talvez não seja bem essa a ideia. E um livro fantástico que eu achei de um padre que conhecia em Jerusalém, um padre francês da Bretônia, mas que também metade do seu ano sempre passa na Bolívia. Ele escreveu um livro traduzido para português sobre o Apocalipse que chama Eu Não Vim para Assustar Ninguém. E aí me dei conta de que o Apocalipse talvez muito mais é um consolo para quem está na tribulação do que o anúncio da tribulação de quem não está. Né? E tivemos um pastor lá na catedral, hoje evangélica, de Basileia, minha cidade natal, que, isso é uma tradição na Igreja Reformada, fez uma lectio contínua, ou seja, a cada 2 domingos, que era a vez dele, pregava sobre o mesmo livro bíblico e não sobre o roteiro que nós usamos na luterana, né? E 2 anos, então, direto de Apocalipse. E aí ele falou também disso e desvendou tudo isso como formas, né, os cavaleiros apocalípticos, por exemplo, e tal, como são formas de sofrimento existente. Né? Então, muito mais interessante a gente ver os sinais do sofrimento que já temos e como sair disso diante da esperança do reino de Deus do que ver onde, então, finalmente esse desastre final viria que vai nos destruir. Eu acho muito mais interessante essa visão. Então, e dentro disso, a cruz também, a teologia da cruz e a cruz de Moltmann me parece fundamental, porque ela mostra um Deus, já foi dito hoje de manhã, um Deus da paixão. Quando eu era jovem, eu achava que Deus era um contábil. Um contábil que não tinha outra coisa de fazer do que escrever o que eu fazia de errado e o que eu fazia de correto. E, naturalmente, a lista primeira era muito mais longa do que a outra, né? E então nunca tinha que fazer nada, e daí, não, então Jesus pagou por mim, então esse tipo de teologia. E dizendo não. Tudo isso acontece, a questão da ética, a questão do bem e do mal, a questão que a gente faz, só existe porque Deus nos deu liberdade. Ele poderia ter optado não dar essa liberdade. Né? E aí, então, retoma Moltmann essa ideia da Kabbalah de Isaac Luria, né, que já foi mencionado hoje de manhã, do século XVI. Então, Deus faz espaço em si para nós. Ele se autorretrai, né? Ele faz a kenosia, ou seja, né, o despojamento. Ele poderia ter resolvido tudo, poderia hoje, né, chegar um raio e destruir Brasília, ou não sei o quê, né, de imediato.
E aí cairia no nosso tema, mas todo mundo fora, né? Mas eu não disse nada de político aqui. Mas de qualquer forma, poderia, mas não faz, opta por não fazer por amor pelos seres humanos. E a ligação entre a liberdade e o não abandono, porque Deus continua se interessando por nós, é exatamente a cruz, ou seja, seu próprio filho, né, que morre lá como tantos outros, e ele não morre de uma forma mais cruel do que tantos outros, né, como faz crer A Paixão de Cristo, aquele filme de Mel Gibson que você provavelmente disse, que já na flagelação Jesus deveria ter morrido 3 vezes, né, nem chegaria à cruz. Mas como que então o que ela feito? Jesus é feito um super-homem, né, que consegue superar muito mais sofrimento que qualquer um. Mas a Bíblia nos diz que ele morreu depois de 6 horas só. O pessoal podia ficar 2 dias às vezes na cruz até morrer. Então não é que que Jesus morreu mais cruelmente do que outras pessoas, pelo contrário, mas que Deus morre na cruz. Deus se rebaixa para ficar conosco em solidariedade. Então essa paixão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí vem a Trindade, né, que é formada então por essa paixão por nós. E isso eu acho um ponto até hoje fundamental, um outro tipo de imagem de Deus que eu acho muito mais interessante do que as anteriores. E por fim, a questão da escatologia, do que nos esperamos ou não, eu acho que no nosso contexto brasileiro, latino-americano, é fundamental. Porque nós tivemos uma tradição que dizia só quando Jesus vier e estabelecer o reino dos 1000 anos, né, daí alguma coisa vai mudar. E nós não podemos fazer nada. Né? Uma postura muito comum, ainda existe, mas é menos comum hoje. E por outro lado, pare de sofrer agora mesmo, nada de esperar. Agora eu quero ter dinheiro, quero ter minha família consertada, quero ter saúde, que são todos anseios absolutamente legítimos, mas não realísticos. Porque a realidade ela é ambígua. Né? Nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo, como diz Lutero, que de certa forma nos diz que o mundo está perfeito, perfaz o mundo, então uma mistura, né, de sofrimento e de alegria, de coisas boas e coisas ruins, até o reino de Deus ser estabelecido em sua completude. E para aguentar essa ambiguidade, nós precisamos ter uma escatologia, diz, já a presença do reino de Deus aqui, mas ainda não de forma completa. Então, as teologias imediatistas, que são muito comuns hoje, né, em várias igrejas e também nas igrejas tradicionais, acabam por completo com a escatologia. Não tem mais esperança para fora. Eu tenho esperança para aqui. E se minha esperança aqui não der certo? Daí não crie suficiente. Aí o problema é meu, né? Mas ali exatamente olhar para a cruz, que Lutero sempre apontava, que Calvino apontava, que Barth apontava, que Moltmann aponta. A olhar para a cruz nos mostra a Itaú, que passou pela Sexta-feira Santa, mas chegou na Páscoa. Passou pelo sofrimento, mas chegou à ressurreição. Né? Enquanto esse interstício, então, nós temos que trabalhar de uma forma ou outra com o sofrimento. E para mim a visão escatológica, então a visão da esperança, ela me ajuda para não desesperar-me diante dessa situação, mas ao mesmo tempo também nunca me satisfazer com a situação como ela está. Mas dizer, algo melhor há de vir, algo melhor pode vir. Rudolf já deu uma entrada na próxima questão que a gente quer conversar, que é agora a gente pensar um pouco na nossa vida pessoal. Começamos com a biografia, e agora pensar, né, falamos sobre o que significa essa teologia em cada continente, e agora o que significa essa teologia para vocês, como pessoas que sonham, que têm esperança, como teóloga, teólogo, como pastor, pastora. O que significa essa teologia de Moltmann, que fala de vida, esperança e justiça? Eu vou voltar um pouco à biografia, porque o Jürgen Moltmann foi um dos teólogos na Alemanha que visitaram a América Latina. Como também a teóloga Dorothee Sölle. Ela, não sei, alguém de vocês já ouviu falar desse nome, Dorothee Sölle?
talvez a pronúncia não é muito boa, mas se vocês não conhecem ainda, vocês deveriam também ler Dorothee Sölle. Ela não só escreveu livros da luta para a causa dos pobres, e assim ela realmente assumiu a questão da libertação, conhecendo aqui no Brasil, mas ela também fez poemas. E Claudete e eu comemoramos os 10 anos da morte dela na Missions Academy e fizemos um seminário sobre inspirações para uma teologia da vida hoje, assim, informada pela teologia da Dorothee Sölle. Eu não sei se Jürgen Moltmann e Dorothee Sölle jamais colaboraram na vida deles, era um pouco paralelo, eu acho, mas a inspiração era muito similar, para mim, pessoalmente. E, assim, Jürgen Moltmann trouxe, como Dorothee Sölle também, ideias para a Alemanha, para a minha vida pessoal também. Era para decidir de fazer teologia, de querer ser pastora, era informado por esses textos. E ele também trouxe ideias da Coreia. Ele falou hoje de manhã de Coreia, eu acho que é um país que se torna mais e mais cristão, mas ali tem uma teologia muito assim desconhecida do povo, uma teologia que se chama Minjung, teologia Minjung. E o Moltmann foi o único a mencionar essa teologia na Alemanha. Ele fez um livro que falava sobre teologia de Minjung, assim, do povo, porque a Coreia também sofreu uma ditadura muito dura e assim se formaram igrejas, assim, comunidades de base, como aqui, para lutar, para viver em solidariedade. E eu vi o que o Moltmann fez comigo. Quando eu voltei do Brasil, eu pensei, agora eu tenho que aprender o coreano para conhecer essa teologia. Então, eu estudei coreano, nunca cheguei a falar, porque é um absurdo essa língua. Até agora estou, de vez em quando, estudando essa língua, mas não dá certo, como o português não. Mas ele me inspirou, porque eu entendi teologia, você não vai entender se o Moltmann escreve sobre ela. Você tem que saber a língua, assim, os sentimentos, as emoções das pessoas que você quer entender. Isso não me aproximou muito ao povo coreano, não, porque eu não cheguei a aprender a língua deles, mas isso me sensibilizou para, quando eu era pastora, de fazer atenção a fala da gente, assim, a não falar teologia na igreja, mas escutar, como o próprio Lutero também diz, você tem que aufs Maul schauen, você tem que ver como é a boca da gente, assim, pegar a fala da gente, assim, se solidarizar com o povo antes de tomar essa responsabilidade de predicar, por exemplo. Eu acho que isso também eu aprendi com a minha experiência aqui na América Latina e também com essas teologias que são muito próximo à vida, uma teologia da vida, que conhece ao povo e a gente e que daí pode predicar e pode louvar a Deus e fazer essa intermediária, como se fala assim. Eu acho que é um pouco isso. A Dorothee Sölle, que foi mencionada, ela também visitou, né, várias vezes a América Latina, escreveu lindíssimas narrativas, histórias e poesias também, e orações. Gott im Müll, sim, Deus no lixo, ou no lixão, por exemplo, é um livro, não sei se é traduzido assim, mas isso foi um dos livros que ela escreveu. E uma amiga minha é pastora no centro da Alemanha, na área reformada, mas ela é luterana. E lá a comunidade não quer saber de Dorothee Sölle, né? Porque ela é mais esquerdista, comunista, não sei o quê. Bom, daí ela traz de vez em quando orações e poesias da Dorothee Sölle e não diz de quem é. E o pessoal vem e diz, pastora, mas que linda essa oração, que linda essa poesia, a senhora não pode dar para a gente usar? Então, né? Mas aí, então se mostra como às vezes também a gente se deixa levar para o nosso preconceito e não lê ou não ouve, né, o que realmente tem para dizer. E hoje em dia é um pouco semelhante com Jürgen Moltmann na teologia alemã, que também ignora em grande parte a teologia de Moltmann.
eu não entendi exatamente porquê, mas um dos julgamentos que eu ouvi de estudantes que colaboraram comigo quando eu fiz pesquisa na Alemanha, e que estavam nas pré-eleições, dizendo, não, primeiro não se menciona, mas quando se menciona, diz, não, isso não é científico. Unwissenschaftlich, né? Que é, então, um carimbo que é quase que nem dizer sincrético aqui, né? É o pior dos piores. Ou do Satanás, né? Mesma coisa. Então, carimbado, daí você não vai mais ler, você não vai mais estudar, você já sabe que é ruim. E lá na academia é também tipo uma pena de morte, né? Enquanto isso, ele é lido no resto do mundo inteiro, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, né? Na América Latina. Então, e uma das coisas que eu acho uma qualidade nele, que alguns academicistas alemães, não todos, mas alguns acham eclético, ou seja, que ele pega de vários lugares e não consegue fundamentar a total contento, a coesão entre isso, é que ele pegou onde ele foi, ele se deixou impressionar e ele aprendeu. Ele aprendeu no leste europeu, das igrejas ortodoxas, ele aprendeu na América Latina, especialmente na Nicarágua. Eu não conheço outro teólogo de renome alemão sistemático que foi a cada 2 anos para a América Latina para conviver com as pessoas lá. Não conheço. Não sei se o Levi conhece, eu não. Então, ele se inseriu, ele levou ao sério as críticas, as fortes críticas que foram feitas a ele na primeira visita ao Brasil e à América Latina. Ele ouviu e continuou, então, trabalhando essas questões em conjunto. Então, ele também disse, né, antes de falar, nós temos que ouvir as comunidades. E isso, acho que é uma coisa, está aberto a contribuições, está aberto a outras culturas, outras vozes, outras confissões. Isso nos capacita, eu acho, também no nosso contexto tão pluricristão e plurireligioso, e cada vez mais, que nós temos aqui. Porque o grande problema realmente é que nossas igrejas, muitas delas, tentam se distinguir das demais pela força do seu amplificador. Né? Quem grita mais forte? Aí os outros já nem conseguem mais celebrar sua missa, seu culto. Conheci padre que teve que sair em meio da missa para ter com o pastor evangélico do lado, porque não conseguia celebrar sua missa. Né? Até baixaram um pouquinho. Tem toda a questão da poluição sonora, né, que é uma lei que existe, mas ao mesmo tempo não pode existir para as igrejas, né, porque afinal o poder se mostra assim. E eu lembrei de Elias no Monte Horebe, né, que Deus vai se encontrar com ele, vai se anunciar, vem um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Vem um grande fogo, mas Deus não estava no fogo. Vem um grande vento, mas Deus não, tempestade, mas Deus não estava na tempestade. Vem um pequeno cício, né? Uma brisa leve, um cício, um sussurro, tem várias palavras que são utilizadas, e aí Elias sabe que Deus está vindo. Né? Ou seja, às vezes eu acho que está fazendo de tudo para não ouvir o Espírito, para não ouvir Deus falando para nós. E se a gente ouvisse mais, a gente tanto ouviria mais Deus, quanto aos nossos colegas, as pessoas ao nosso redor. Então, como teólogo, como cidadão, ainda não brasileiro, talvez daqui a pouco, né? Mas então morando aqui, como pastor, eu acho que é muito importante esse ouvir e esse manter da paixão sempre nos dois sentidos, ou seja, de sofrer junto, mas também de fazê-lo por amor. Acho que isso, para mim, é um legado central também da teologia de Moltmann que eu aplicaria para a minha situação aqui. Muito obrigada. Nós vamos chegando ao final, porque também teremos ainda o lançamento de um trabalho daqui a pouco. Não vou revelar mais, mas eu gostaria talvez de pedir ainda se vocês gostariam de falar mais alguma coisa. Talvez seria importante para o pessoal que está aqui, né, falar um pouco também das nossas parcerias que nós temos, né? Nós temos uma parceria, né, que nós criamos com a Missiones Academia em Hamburgo, temos uma parceria com a Este, e hoje à noite temos a parceria também com, que já foi colocado, né, com o Princeton, mas talvez aproveitar esse momento também falar um pouco dessas nossas relações, que são muito importantes também, de amizade, de partilha, de reflexões, de vida, de visitas também. Eu acho que eu vou falar sobre essa parceria depois, quando
vamos falar sobre o livro. Aqui no meu papel diz o que mais você gostaria de dizer. Eu tenho uma mensagem, um recado. Eu esperava que o Moltmann seja conosco hoje de tarde, porque eu tenho uma mensagem que um estudante da Missionsakademie me deixou no e-mail. Ele queria tanto chegar aqui, ele é de Colômbia, Esteban de Colômbia, queria visitar esse congresso para encontrar o Jürgen Moltmann. E não deu certo, era muito caro o voo de Bogotá até Vitória, então ele deixou, mas ele disse, por favor, dá um recado para o Moltmann, eu vou ler para vocês, vou traduzir em português e depois eu vou dar para o Moltmann, porque eu acho muito engraçado o que ele está escrevendo. Tá. Ele escreve: Bitte sage Herrn Moltmann, dass ich seine Bücher gelesen habe, als ich auf der Straße von Medellín Arepas verkauft habe. Seine Theologie war sehr bedeutend für mich und besser als alles, was ich im Seminar gelernt habe, weil sie redet über die Welt des Lebens. Por favor, fale com o Moltmann e diz para ele que eu li todos os livros dele, quando eu vendia arepas nas ruas de Medellín. A teologia dele era muito importante para mim e muito melhor do que tudo que eu aprendi no seminário, porque ele fala sobre o mundo da vida. Amém. Me disseram quando eu vim para a Este que, para quem estudava nos anos 90 ou já 80, o livro Paixão pela Vida, que eu não cheguei a ler ainda, era difícil conseguir, mas eram as preleções dele então no Brasil, né, em 77, mas que isso foi como um vademeco, né, pessoal carregava consigo para onde viajava. Então, de fato, são livros aparentemente que falam para nós em situações do cotidiano. E que lindo título, então, Paixão pela Vida, vamos manter essa postura e também essa teologia. Eu trago saudações para vocês do nosso reitor Wilhelm Wachholz e todos os colegas, então, das faculdades Este. Alguns estão aqui também. Onde estão os estudantes da Este? Se manifestem. Ou fugiram entre mentes porque já estão ouvindo o seu professor o tempo todo falando lá, então não precisa ouvir aqui de novo. Mas tem vários deles, o Henrique, o Sidney, o João, a Nívia, exatamente, né? O Sidney está ali atrás, o Henrique. Então, olá. Então, obrigado por estarem aqui. Então, tem vários de nós e sempre tem também nos nossos congressos, colegas da Faculdade Unida de Vitória, nós temos uma longa história. Em conjunto, começamos com uma turma de integralização, quando o Nelson Kilper era pró-reitor acadêmico, né? Ele começou, na verdade, a costurar esse contato. Depois o professor Ronaldo Cavalcante veio para fazer seu pós-doc, ele ainda estava na Mackenzie, veio então fazer seu pós-doc, esse livro sobre a teologia pública contra o neopuritanismo, o neofundamentalismo, e depois veio então para cá. Daí fizemos uma turma de mestrado interinstitucional, também vários agora também fizeram doutorado, hoje são professores aqui na Unida, e temos então com a Cátedra de Teologia Pública, nós temos um convênio que começou com o professor Ronaldo, mas agora com a professora Claudete, né, com o professor Vanderlei e com o professor José Mário, então continua, e que temos um projeto em conjunto sobre teologia pública e cidadania, analisando suas bases teológicas. Isso fazemos em conjunto com colegas da África do Sul. Porque a teologia pública muitas vezes se diz, não, mas isso é importação dos Estados Unidos. Bom, de fato lá talvez foi o primeiro lugar onde se falava explicitamente de teologia pública, mas para mim foram muito mais importantes duas coisas. A África do Sul procurando uma nova teologia crítica e construtiva depois do fim do apartheid. Como reconstruir aquele país, né? E como contribuir nessa reconstrução a partir da teologia. Aí surgiu a teologia pública,
E por isso o contato com a África do Sul, que é um país que sofre de semelhantes, gritantes diferenças entre ricos e pobres, por exemplo. Né? Se você vai lá, vê os muros, cercas elétricas, cães brabos, seguranças privados e tudo, isso aqui em Vitória não tem isso, eu sei, mas em muitos outros lugares no Brasil existe. Então, é uma realidade, né, que nós vivemos, os cubículos das favelas, por outro lado, né, nem sei como as pessoas, 7, 10 pessoas num cubículo assim sobrevivem no frio ou no calor. Então, são realidades parecidas que exigem uma resposta teológica. Portanto, a colaboração então com a África do Sul. Uma outra origem foi do Hugo Asman, num artigo sobre teologia da solidariedade e da cidadania, ou continuando a teologia da libertação. Então, entendo também que isso retoma intuições da teologia da libertação, mas que dá um telhado, digamos, um pouco mais amplo, inclusive para incluir pessoas e teólogas do mundo pentecostal, como que está, de fato, ocorrendo. Então, estamos construindo isso e, por favor, temos essa parceria também junto com a Faculdade Unida e quem quiser participar ainda, né, no grupo já constituído aqui, que, por favor, o faço e que a gente continue, então, esse bom intercâmbio nos nossos congressos e eventos. E encerro com mais uma publicação que saiu há pouco, Teologia Pública, um debate a partir de América Latina, que então tem contribuições de vários autores latino-americanos. Acho que esse aqui é o único livro que existe, porque eu pedi para imprimir, mas é um livro online. Vocês podem, então, baixar da internet, né, e utilizar gratuitamente, então, para vossas reflexões. E quem sabe, em breve, temos um livro aqui também da Faculdade Unida, com contribuições de vários de vocês sobre essa temática. Então, que Deus abençoe vocês e que continue fomentando em vocês a paixão, sempre a paixão pela vida. Obrigado. Eu quero agradecer a Uta André, doutora Uta André, doutor Rudolf von Zinnen, por essa conversa gostosa, descontraída, mas que também alimentou a nossa alma. E eu penso que é tempo de alimentar a alma para a gente se encontrar, se olhar e, de novo, redescobrir realmente a esperança. A esperança que nos movimenta, que nos faz olhar para frente. E acredito que as relações, as trocas, diferentes continentes, diferentes espaços, é muito importante. Então, muito obrigada por essa conversa e continuemos a caminho, na paixão pela vida. Obrigada. Quero devolver a palavra para o meu colega, Davi. Muito bem, vamos para essa segunda parte. Doutora Uta, por favor, para o lançamento do livro. Um momento muito especial na nossa parceria, vocês e a Missões Academia em Hamburgo. Vocês têm irmãos e irmãs lá em Hamburgo. Eu trago os saludos, as saudações dos meus colegas, da diretoria da Missões Academia, dos estudantes. E nós somos muito alegres que o primeiro produto da nossa parceria podia sair. Mas eu vou, antes, talvez, explicar um pouco o que é a Missões Academia. A Missões Academia, é assim que eu falo um pouco sobre a Missões Academia? Foi fundada em 1957 em Hamburgo, e era um lugar para missionários que foram para a África e Ásia para se formar em teologia, porque se sentia uma falta de formação teológica. Antes era só você ler a Bíblia, depois você vai para a África ensinar a gente, mas logo ficou claro que a tarefa de um missionário é muito mais profundo, é muito mais um desafio do que ler a Bíblia e ensinar a gente. É uma coisa muito, muito sensível também, de trazer o Evangelho para um outro povo. Então, a Missões Academia foi fundada para procurar uma boa formação teológica para os missionários.
Mas logo nos anos 60, 60er Jahre, 60, os países em que foram enviados os missionários se tornaram independentes e também as igrejas eram independentes e diziam: nós não queremos mais os missionários da Alemanha a ensinar a nós a Bíblia, nós queremos os nossos próprios pastores. E então a Missions Academy virou um lugar onde pastores de fora se formaram e aprendiam teologia e voltaram para também criar faculdades de teologia, e hoje em dia é só um programa para se formar em doutorado. Só temos programa de doutorado ali. Então, vem estudantes de teologia de América Latina, esse colombiano Esteban, outros, e da Ásia e da África, para fazer o doutorado na Universidade de Hamburgo. Nós somos um instituto da universidade e acompanhamos aos estudantes que estão fazendo a tese, porque às vezes os professores não têm tanto tempo de ajudar a fazer essa tarefa de escrever uma tese de doutorado. Isso é que faz a teologia, a Missions Academy, e também temos um centro de formação ecumênica, pastores de Alemanha que vêm, vicários, assim, pastores em treinamento, e eles participam em vários seminários sobre desenvolvimento, sobre teologia e economia, assuntos do ecumenismo também. Não tem muito a ver com a missão. Nós não enviamos mais missioneiros, nós não temos projetos missionários, nós temos mais uma assim, visão crítica também de toda a questão da história da missão, que foi também de um lado, em parte, uma história de opressão dos povos onde chegaram os missionários junto com os colonizadores. Muito aqui também na América Latina era uma história sofrida. Estamos trabalhando nesses assuntos. Então, vocês todos são convidados de participar e também chegar lá um dia em Hamburgo, visitar os parceiros lá do outro lado do Atlântico. E a primeira grande ponte que nós tivemos com a Faculdade Unida é a Claudete. Claudete, onde está? Ela é a nossa ponte, porque se não tiver Claudete, não tiver essa parceria. E então fizemos esse livro. Eu não vou. Einschätzungen zur Pfingstbewegung. São algumas ideias sobre o pentecostalismo. E são mais de 10 autores daqui da Faculdade Unida, eu vou nomear eles, que dão contribuição sobre o pentecostalismo. Muito crítico, muito em simpatia, muito em diálogo, muito diferente. É muito engraçado ler. E os nossos estudantes e também professores da Missions Academy também contribuíam a esse livro. E os autores são Ronaldo Cavalcante, David Meschiati de Oliveira, Clayton Souza e Abdulshin Schäfer Rocha. Esses são os 4 daqui que contribuíram. É tudo em alemão, vocês têm ou traduzir ou aprender o alemão agora. Mas tenho certeza que vai também sair em português esse livro. E depois tem uma contribuição da China. O meu colega chinês, Hu Minliu, escreveu sobre a cruz, o significado da cruz dentro das igrejas da China, que são carismáticos. Tem uma contribuição de um colega que trabalha com a Ghana na África, sobre o pentecostalismo na África. Eu escrevi alguma coisa sobre a história do pentecostalismo na Alemanha, que é um movimento muito pequeno, mas interessante a estudar. O Esteban Londonio, da Colômbia, escreveu sobre o pentecostalismo rock. Você sabe rock, assim, música rock. Yeah. Ele é pentecostal e é também músico de rock, e ele escreve sobre as comunidades que favorecem essa música e trazem o evangelho através da música rock. Muito interessante. E um outro é em inglês, quem quer ensaiar um pouco em inglês, é aqui, Pentecostalism in India, um estudante indiano, se fala indiano?
sobre a origem e também a crescência do pentecostalismo na Índia. Depois vem Tanzânia e, final, eu faço uma outra reflexão sobre um livro que saiu sobre o pentecostalismo. Então, 160 páginas de parceria vão sair hoje. Vocês são os primeiros a ver esse livro. E quando eu uma vez visitei a Índia, e o lançamento de livro na Índia significa uma grande oração. Então vamos pedir a Deus que esse livro fortaleça a nossa parceria e seja uma bênção para o diálogo entre pentecostais, protestantes, católicos, os cristãos, que eles sejam uma bênção para o povo de Deus nas igrejas e também nas ruas. Amém. Muito bem. Daqui a pouco teremos nosso intervalo para o café. Eu gostaria de dar apenas mais um anúncio. Teremos 3 seminários temáticos, isso é, as comunicações. Seminário temático 1, professor Abdrushim. Abdo, ali está. Na sala número 2, segundo andar. Seminário temático 2, sala número 8. A minha pessoa. Seminário 4 será no auditório, não mais no terceiro andar. Será no auditório, no 4º andar. Então, por favor, se quiserem tomar o ascensor, subam para o 4º andar no auditório, que é o seminário temático 4, creio que é sobre gênero, a professora Claudete. Ok? Então teremos 3 salas, 3 opções, vocês podem se encaminhar para uma delas. Sim, por favor, 1 minuto ainda. Queria convidar o professor Vanderlei. Não, nós só temos 3 seminários temáticos, as outras encerraram. Sala 7, qual era? Foi para o auditório, no 4º andar. É no auditório. Vanderlei, esses livros são para vocês. Tem muito mais na Alemanha. Vamos fazer um pacote para dar esse para você. Muito obrigado pela parceria. Vou tirar uma foto, Vanderlei. Vou entrar. Agora os 2. O Nelson. Professor Nelson, por favor, uma foto. Esse foi o tradutor para o alemão do texto. Obrigado, o café está servido. Fique à vontade. Às 16 horas retomamos nas salas para as comunicações. Muito obrigado.